Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou a Vilma, sou colaboradora da Sociedade Espírita Naufé e estou aqui hoje a convite da USE Santo Amaro para que possamos dar continuidade ao estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Falaremos dos itens de 1 a 7. A primeira parte são os itens de 1 a 5, que fala sobre o poder da fé. Eu vou começar lendo uma passagem para vocês. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. E depois que veio para onde a gente estava, chegou a ele um homem que, postos de joelho, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem é uma passagem muito bonita, né? E muito profunda, que vem trazer a nossa relação com a fé, né? Jesus vem aqui nos falar sobre a fé, e Kardec, no item 1, já começa explicando para nós, né, em relação a essa passagem. Essa fé, ela tem relação com o nosso acreditar. A fé é ter certeza. A fé é acreditar e agir. Por isso que ele diz, vós sois deuses, né? A fé, quando ela é vacilante, e a falta de certeza em nós mesmos, nos impede de realizar coisas, né? Quando a gente acredita verdadeiramente em nós, que somos capazes de realizar algo, a gente consegue. A gente estuda, a gente busca conhecimento e a gente é capaz de fazer. Nesta passagem específica, a relação é muito mais com a parte moral do que com a parte material, né? Então a gente precisa confiar em nós, a gente precisa confiar em Deus, né, para poder desenvolver essa fé, para poder acreditar e realizar coisas grandiosas, como ele cita ali, a montanha, né, passa daqui para lá e ela passará. Mas vale lembrar que essa montanha não é aquela montanha rochosa que a gente vê nos lugares, que ela vai mover-se de um canto ao outro. Esta montanha que ele diz na passagem é aquela montanha que nos impede de acreditar, de termos uma moral reta, o nosso orgulho, a nossa vaidade. É essa montanha de obstáculos que nós criamos e que a gente precisa vencê-la, precisa passar por ela. São as dificuldades. E a grande parte dessas dificuldades a gente cria no nosso pensamento. E a gente pode modificar isso dirigindo o nosso pensamento para o bem. Então, quando Jesus repreende os apóstolos por conta da falta de fé deles, né, ele está falando isso, né? Eles entendem que Jesus está ali e eles não conseguem realizar porque eles não consideram-se que são capazes, né? Muitas vezes eu acredito que eles pensassem naquela época que eles não eram nem merecedores de realizar coisas grandiosas como Jesus fazia. Por isso que eles tiveram em alguns momentos essas dificuldades, mas acredito também que serve para nós, né? Porque muitas vezes as atitudes
que eles têm diante de Jesus são muito semelhantes com as nossas, né? Então essa nossa fé, que às vezes é vacilante, que a gente não tem essa certeza em nós mesmos, é que faz com que nós não consigamos, né, vencer essas dificuldades. E seguindo aqui no item 2, que vem trazer exatamente, né, essa parte que eu falei para vocês, da nossa capacidade de acreditar, de vencer as montanhas, né, que são os nossos interesses materiais, o nosso egoísmo, né? E eu falei uma partezinha que eu acho que corrobora com tudo, né, que eu falei aqui, que está nessa passagem do item 2, que a fé robusta, ela confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória do obstáculo. E a fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater, porque não crê na possibilidade da vitória. Então, fecha esse ciclo que eu falei aqui, né? Corrobora com tudo que eu disse exatamente sobre essa questão da fé, né? Que quando a gente não acredita em nós mesmos, não acredita que somos capazes de vencer as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, que seja ela pela nossa cegueira do fanatismo, pelas nossas paixões orgulhosas e tantas outras, a gente não consegue crer em Deus verdadeiramente e acreditar que somos capazes. Numa outra acepção, falando ainda da confiança que a gente deposita na realização de uma determinada coisa, na certeza de atingir um objetivo, ela traz para a gente a fé uma lucidez, né? Ela traz o nosso pensamento numa lucidez, uma certeza de que a gente vai conseguir realizar algo, às vezes até grandes coisas, né? E para isso a gente precisa ter um pensamento reto, um pensamento bom, né? Acreditando no bem sempre, para que a gente possa se dedicar verdadeiramente a essas realizações. A fé verdadeira, ela é sempre calma. A fé verdadeira, quando a gente tem fé, a gente tem paciência, a gente sabe esperar. Então, quando a gente está diante de um problema, a gente está diante de uma doença, um desemprego, é quando nós somos, como dizemos, testados na nossa fé, né? E muitas vezes a gente fica desesperado, né? A gente não tem essa calma, a gente não tem essa esperança, essa paciência de saber esperar. Então, ela vem dizer calma, que a fé, ela traz essa calma para a gente, porque ela traz a certeza da confiança em Deus, então que as coisas hão de se resolver, né? E ao contrário da fé vacilante, né? Porque como eu estou passando por essa dificuldade, muitas vezes a gente se revolta, né? A gente entra pela violência, a gente perde a confiança em nós, que não somos capazes, que Deus não é justo, que por que comigo? Então, tudo isso, essa insegurança que a gente sente diante da nossa fraqueza, porque as dificuldades vêm justamente para isso, né? Para mostrar para nós que nós somos fracos, nós estamos aqui para aprender, nós vamos cair, nós vamos levantar, a gente precisa se reerguer a cada tombo, né? A cada desemprego, a cada momento que a saúde não está bem, né? A gente precisa se equilibrar, ter paciência, ter a inteligência necessária para compreender o momento, e a gente tem que buscar realizar, porque a fé é você acreditar, mas também é você agir. A fé com ação, né? Por isso a gente às vezes até faz o trocadilho da oração, que orar, né, é pedir, é acreditar e ação, né? Então a gente tem que ter fé, orar e pôr em prática, né? É necessário que a gente tenha essa ação, né? E no mais à frente, o Kardec traz aqui para a gente que é muito importante a gente não confundir a fé com a presunção. A fé verdadeira, ela é humilde. Então, o fato de eu acreditar que eu sou capaz não confere a mim que eu sou melhor que ninguém.
que eu sou capaz de fazer tudo porque eu sou o máximo. Não, né? A gente tem que ter a humildade de saber que nem sempre a gente vai conseguir realizar aquilo que a gente deseja. A gente tem que saber esperar o momento certo, da que as coisas vão nos acontecer, porque a fé é paciente. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nem sempre aquilo que a gente deseja, que a gente pede, é necessário para a nossa evolução. Vai fazer com que a gente melhore, que a gente desenvolva, que a gente cresça e evolua. Muitas vezes essas coisas atrapalham a nossa progressão. Então a gente não recebe aquilo que a gente quer. Então, às vezes as pessoas falam: "Ah, mas faltou fé, por isso que você não conseguiu". Não, a gente não conseguiu porque atrapalharia a nossa vida aqui, o nosso progresso neste momento. Então, a gente não pode confundir essa fé com a presunção de que eu sou melhor, eu sou bom, eu vou conseguir porque eu sou o máximo, né? O orgulho que a gente põe na frente, não, orgulhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, não. O orgulho, ele vem aqui dizer que a presunção é menos fé do que o orgulho. O orgulho, ele lembra que a gente é sempre castigado, cedo ou tarde, pelas decepções que nos são infligidas. Então é importante a gente refletir sobre isso. Essa parte aqui, ele vai falar diretamente da aplicação da fé, né? O poder da fé, ela tem uma aplicação direta, especial na ação magnética, né? Graças a ela, o homem age sobre o fluido do agente universal, modificando a qualidade que lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Então, ele está dizendo assim que a fé é capaz de modificar os fluidos universais que existem. Por isso que quando Jesus fazia alguma cura ou ajudava alguma pessoa, ele falava assim para a pessoa: "A tua fé te curou". Porque aquela pessoa acreditava tanto que ela modificava os fluidos universais naquele momento, e Jesus, como uma pessoa que não tem nem como explicar a fé, tudo que ele tem, né, que ele tinha para ensinar para nós, então ele usava essa movimentação desses fluidos e fazia com que acontecesse aquelas curas, né, que algumas pessoas chamam de milagre, mas para nós no espiritismo a gente entende que é essa movimentação desses fluidos, né? Ele, como uma pessoa muito mais adiantada que nós, muito mais evoluída, né? Ele tinha esse dom de já saber manipular esses fluidos e fazer com que as pessoas ficassem bem. Então, uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: "Se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé". Então, para a gente fechar essa primeira parte do estudo, eu gostaria de relembrar com vocês alguns pontos aqui. Lembrar que a fé deve ser ativa, que a fé ela se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Precisamos confiar em Deus, que a fé é a gente crer em nós e em Deus. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, e a gente vai falar agora um pouquinho da segunda parte do nosso estudo de hoje, sobre a fé religiosa. O aspecto religioso da fé é o que? São a crença em dogmas particulares de diferentes religiões, né? Dogmas são certezas que aquelas religiões têm, elas desenvolvem e as pessoas seguem porque passam a acreditar naquelas religiões, né? Naqueles dogmas. E nesse sentido, a fé ela pode ser uma fé raciocinada e uma fé cega. A fé cega é aquela fé que ela não examina nada, ela aceita tudo o que lhe é falado, ela não questiona se é verdadeiro, se é falso. Aquilo que a pessoa diz, a pessoa acredita totalmente. E quando isso acontece em excesso, leva as pessoas a um fanatismo. A gente vê tantos fanáticos religiosos, né? Mas comumente se menciona
né? Lá o pessoal, os muçulmanos, né? Alguns daquelas regiões, porque em nome de Alá, que é o Deus deles, eles, né, explodem algumas coisas, mas a gente existe muito fanatismo religioso no nosso país, no nosso mundo onde vivemos, né? Quando a gente vê casos de intolerância religiosa com aquela religião que não é aquela que nós praticamos, quando nós desrespeitamos, principalmente aqui no Brasil, as religiões de matizes afrodescendentes, né, africanas, que a gente vê que eles vão lá, quebram um terreiro, quebram as imagens que eles cultuam, né, desrespeitam. Recentemente até houve um caso de uma garota que foi tirada da guarda da mãe, com uma denúncia da avó, dizendo que ela estava fazendo os rituais de iniciação daquela religião contra a vontade, que ela estava sendo maltratada, quando na verdade a menina estava fazendo aquilo porque ela cresceu naquela religião e era o que ela queria para si, o que ela quer para si, né? A mãe ficou alguns dias aí, quase um mês, separada da filha, mas parece que tudo já se resolveu. Então, a avó, por ser praticante de uma outra religião, condena a religião da mãe da garota, né? Isso é uma intolerância, isso é um fanatismo, acreditar que a única religião certa é a dela, que os dogmas que ela acredita são únicos, são verdadeiros, inquebráveis, né? Todo mundo tem que seguir, se você não seguir, então você tá fora, você não faz parte deste mundo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque no espiritismo também existe fanatismo, em todas as religiões. Quando você faz tudo em excesso e perde a sua razão, você é um fanático religioso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa fé cega. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde ela vai desmoronar. A fé, para ela ser firme, ela precisa ter uma base. E a nossa base é Deus, né? A nossa base vem através dos ensinamentos de Jesus. É nessa base que tem que ser firmado o nosso apoio da fé religiosa, né? Então, a gente tem que compreender o que a Bíblia está nos dizendo, o que o Evangelho de Jesus vem nos trazer. A gente tem que interpretar, tem que fazer sentido, né? É a fé raciocinada, né? Se eu sigo Jesus, que veio aqui e falou que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, como que eu posso ir no meu próximo e quebrar a casa dele, né? A religião dele, porque eu discordo das crenças dele. Eu tenho que parar e analisar. Peraí, mas é isso que Jesus está dizendo para nós? É isso que Jesus nos trouxe? Não, não é, né? Se eu pensar e eu chegar à conclusão de que não, não é, então o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo está errado. Não tem que ser nada obscuro, tem que ser tudo muito claro, né? Então essa é a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Cada religião tem a tendência de achar que a sua crença é a única verdadeira, é exclusivamente verdadeira, e que nenhuma outra vai preconizar a fé se não for através daqueles rituais, daqueles preceitos, daquela forma de se viver, daquela forma de se agir, e não é assim. A gente tem que respeitar todas as religiões, porque a gente aprende que as religiões são importantes para o nosso processo de desenvolvimento. Cada pessoa está na religião que precisa estar naquele ciclo evolutivo para poder se desenvolver, não é? Então, todas são muito importantes, a gente tem que respeitar todas, e, né, indistintamente, se fizer ou não sentido para nós, mas para aquela pessoa que vai e que segue faz sentido, né? Mas nós temos que ter o cuidado de que a nossa fé é baseada em pilares sólidos, né? Sobre uns ensinamentos claros, sem ser obscuro, sem ter nada escondido, que não tem uma explicação lógica, não tem uma explicação óbvia para aquilo. Outra coisa que esse item nos traz
eu achei muito interessante é que vem dizer que a fé ela não pode ser prescrita. Não tem como eu prescrever, olha, uma dose de fé para você, né? Eu não posso impor a fé. Você tem que aceitar essa fé desse jeito, tem que entrar na cabeça. Não, não podemos. A fé ela não se impõe, ela não se prescreve, mas a fé ela se adquire, né? Não há ninguém que esteja impedido de possuir a fé, né? O que acontece é que às vezes tem pessoas que já traz o conhecimento inato de outras encarnações. Então, quando chega aqui, tudo faz um sentido muito grande para ela quando a gente fala sobre fé, né? Porque ela já adquiriu, né? E outras não. Outras, o processo da fé está iniciando, né? Então, se elas procurarem com sinceridade, se elas fizerem com sinceridade, elas vão conseguir encontrar. Ele diz aqui: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer. Apenas o dizem com os lábios, mas não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. A leitura traz para nós o quê? Que não adianta eu falar que eu quero ter fé da boca para fora, eu preciso sentir, né, no coração. É o sentimento que vai trazer essa fé para a gente. Por isso que lá atrás, quando a gente começou com a passagem, eu falei que essa crença em nós mesmos, ela é nesta passagem no sentido moral, porque nós temos que sentir, nós temos que acreditar e nós temos que agir, né? A fé tem esse processo e nós estamos aqui aprendendo, né, a ter fé. Ela pode ser adquirida, né? Então, às vezes as pessoas falam: "Ah, mas eu não tenho essa fé". Você que tem essa fé, faz uma prece por mim. A gente pode fazer, né, a prece pela pessoa, devemos inclusive, mas a fé tem que ser a partir de nós. Nós precisamos aprender a acreditar, a buscar, a conhecer e desenvolver a nossa própria fé. Ele diz aqui sobre aquilo que eu comentei há pouco, sobre a fé que algumas pessoas, né, que já parecem inatas, né? Aí ele vem esclarecer que realmente as pessoas já, quando renascem, já sabiam e estão aqui já só uma lembrança, uma fagulha já trouxe tudo à tona, e outras estão ainda aprendendo, está começando a educação da fé ao longo do caminho, né? Para querer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender, né? Não tem o São Tomé, um dos apóstolos, que só vendo para crer, né? A gente não necessariamente tem que ver, a gente tem que compreender. O ar que respiramos nós não vemos, mas nós o compreendemos. A gente sabe qual é a sua composição, a gente entende a necessidade para a nossa vida, porque a gente precisa dele para respirar, para bombear o oxigênio para dentro do nosso organismo. Então a gente compreende. E a fé é da mesma forma, a gente precisa compreender. Então a fé raciocinada, ela se apoia nos fatos, na lógica, não deixa nenhuma obscuridade, né? Cresce porque se tem a certeza. E só está certo quanto se compreendeu, né? Eis porque ela não se quebra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olha que legal isso. Então, só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, a qualquer tempo, se a fé se choca com a razão, alguma coisa de errado há. A fé tem que fazer sentido, ela tem que estar ali junto com a razão, né? Com a moral, com as coisas boas. Então, esse capítulo é muito interessante para que a gente possa compreender tudo isso sobre a fé. E espero que vocês tenham compreendido, né, o que eu quis transmitir com essa passagem sobre a fé, a necessidade da gente acreditar em nós, da gente crer em Deus, da gente se basear no alicerce dos ensinamentos divinos, né, compreendendo, esclarecendo, né, para que a gente possa ter nossa fé raciocinada, adquirir ela cada vez mais firme, com mais firmeza, para sermos capazes de transportar as nossas montanhas, as nossas dificuldades, com fé em Deus, com a certeza
de que estaremos sempre amparados. E neste momento em que vivemos, que cada um de nós tem uma montanha imensa diante de nós, que essa pandemia que nos rodeia neste momento é uma grande oportunidade para que possamos exercitar nossa fé, a confiança de que tudo vai ficar bem, de que tudo passará, não é mesmo? Então, gostaria de agradecer a Uzi pela oportunidade, pelo convite e desejar a todos vocês que fiquem bem, que fiquem em paz, que se cuidem e que a paz do nosso Mestre Jesus acompanhe todos vocês nos seus lares, com seus familiares e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus.